O tema da mensagem que vou partilhar com os irmãos nesta manhã é o seguinte: frutos que deixam Jesus satisfeito. O texto bíblico que eu vou ler para os irmãos será projetado no ecrã, Isaías 53, de 1 a 11, e eu farei uso de uma versão bíblica conhecida como a Nova Versão Transformadora, que é uma versão mais contextualizada, contemporânea, e que nos ajuda, inclusive, a ter um melhor entendimento do texto, já que usa uma linguagem mais moderna e uma linguagem mais simples, mas não longe do seu real significado. E diz assim o profeta: quem creu em nossa mensagem, a quem o Senhor revelou o seu braço forte, meu servo cresceu em sua presença, como tenro broto verde, como raiz em terra seca. Não havia nada de belo nem majestoso em sua aparência, nada que nos atraísse. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados. Sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos o caminho de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho. Mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Quando, porém, sua vida for entregue como oferta pelo pecado, ele terá muitos descendentes, terá vida longa, e o plano do Senhor prosperará em suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Amém? Que Deus possa abençoar e aplicar sua palavra em cada coração. Irmãos, no domingo passado, se os irmãos vão recordar, com base no Evangelho de João, capítulo 15, falei aos irmãos que nós somos chamados para dar frutos, chamados por Jesus para dar frutos. Nós vimos lá em João 15, que é uma parábola, onde Jesus se compara a uma videira. Ele diz: eu sou a videira verdadeira, e que nós somos os ramos, somos os galhos dessa videira, e que devemos permanecer nele para darmos muitos frutos. Também vimos que dar frutos não é opcional, mas é a condição de um verdadeiro
discípulo de Jesus. Nós não decidimos se vamos ou não dar frutos. Temos que dar frutos. Fomos enxertados na videira para isso, para dar frutos. No capítulo 15 de João, versículo 8, Jesus diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Em outras palavras, os verdadeiros discípulos de Jesus são frutíferos, dão frutos. No verso 16 de João 15, Jesus reforça a nossa obrigação, o nosso dever de dar frutos. Ele diz assim: não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Vos designei, não é opcional. Também disse aos irmãos que há dois tipos de frutos que o Senhor espera de nós. Devemos frutificar interna e externamente. Frutos internos que produzimos aqui dentro, ou que são produzidos aqui dentro, são as virtudes de Jesus, o caráter de Jesus que deve ser produzido na nossa vida e que nos fazem mais parecidos ao Senhor Jesus. O apóstolo Paulo chama esse fruto de fruto do Espírito, porque é resultado da ação do Espírito Santo em nossa vida e da nossa submissão à ação do Espírito. Lá em Gálatas 5:22, Paulo diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. São as virtudes que havia em Jesus e que deve haver também em nós como discípulos de Jesus. E os frutos externos são as almas que devemos ganhar para Jesus. São as pessoas que devemos levar o Evangelho e torná-las também discípulos de Jesus, conforme somos designados a fazer na grande comissão em Mateus 28:18, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Irmãos, na mensagem de hoje eu quero colocar o nosso foco nos frutos externos, as almas que temos que ganhar para Jesus. E eu quero chamar a atenção dos irmãos para o versículo 11 do capítulo 53 de Isaías, para a forma em que o profeta se refere a esse fruto. Ele diz assim: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Aqui o profeta está a referir-se ao resultado do sacrifício de Jesus, ou seja, aos pecadores salvos mediante o seu sacrifício, o fruto do penoso trabalho da sua alma são as almas perdidas que são salvas mediante o sacrifício de Jesus. O profeta chama esse fruto de fruto do penoso trabalho da sua alma. Irmãos, se examinarmos bem o texto, vamos perceber que de forma, ainda que implícita, o profeta indica que esses frutos que deixam Jesus satisfeito devem ser produzidos por meio da nossa pregação. É a nossa pregação que faz gerar esses frutos.
Observem que ele começa o capítulo 53 com um lamento. Lamento sobre a rejeição de muitos à mensagem do Evangelho. Ele diz: quem creu em nossa mensagem? Quem creu? Parece que poucos criam. O fato é que, assim como na época do profeta, em que muitos não criam, não aceitavam a mensagem, ainda hoje há muitos que não creem, muitos que rejeitam. Mas quando chegamos no versículo 11, o profeta nos dá uma visão de esperança, uma visão de otimismo, porque ele diz que, apesar da rejeição de muitos, a pregação fiel da mensagem dará o seu fruto, que ele chama de fruto do penoso trabalho da sua alma. Haverá aqueles que se converterão. O nosso trabalho de anunciar a mensagem não será em vão. Apesar de muitos rejeitarem, haverá também muitos que aceitarão. E principalmente, irmãos, o sacrifício feito por Jesus para salvar pecadores não terá sido em vão. Diz que ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, então dará frutos e ficará satisfeito. E por causa de tudo o que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Então, ainda que haja muitos que não creem, também haverá muitos que aceitarão. O fato é que, se lançarmos fielmente a semente da pregação do Evangelho, o nosso trabalho não será em vão. Vamos colher os frutos. Ainda que haja muitos que rejeitam, haverá também muitos que aceitarão e serão salvos. Dito isto, irmãos, eu quero apresentar 3 razões muito fortes pelas quais devemos nos esforçar para darmos esses frutos externos requeridos pelo grande agricultor e que deixam Jesus satisfeito. A primeira razão é a seguinte: o preço pago por Jesus. Porque eu devo esforçar-me para produzir esse fruto? Porque eu devo esforçar-me para ganhar mais almas para Jesus? Por causa do preço que ele pagou. Diz o texto: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma. Então lhe custou, irmão, lhe custou caro. O profeta diz que cada pecador que é salvo, mediante a pregação do Evangelho, é um fruto que custou o doloroso trabalho da alma de Jesus. Custou o sacrifício de Jesus. Será, irmãos, que conseguimos avaliar o tamanho da angústia, o tamanho do sacrifício, o tamanho do sofrimento, do preço que Jesus pagou para a salvação de cada pecador? Muitas vezes nós não estamos dispostos a pagar o preço. A oferta missionária não, pastor, custa muito. Testemunhar de Jesus? Não, pastor, custa muito. Dedicar tempo para levar uma pessoa a Cristo? Não tenho tempo. Jesus pagou caro, irmãos. O apóstolo Pedro, ao falar sobre o preço da nossa salvação, ele diz assim, 1 Pedro 1, 18, 19, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Precioso sangue de Cristo, mais precioso do que ouro e prata. Isaías descreve todo o sofrimento pelo qual Jesus passou como pagamento para a nossa salvação. Ele descreve
dessa forma dramática. Foi desprezado e rejeitado, homem de dores, que conhece o sofrimento mais profundo. Demos as costas para ele e desviamos o olhar. Ele foi desprezado e não nos importamos. Apesar disso, foram as nossas enfermidades que ele tomou sobre si, e foram as nossas doenças que pesaram sobre ele. Pensamos que seu sofrimento era castigo de Deus, castigo por sua culpa, mas não, ele foi ferido por causa de nossa rebeldia e esmagado por causa de nossos pecados, sofreu castigo para que fôssemos restaurados e recebeu açoites para que fôssemos curados. Todos nós nos desviamos como ovelhas, deixamos os caminhos de Deus para seguir os nossos caminhos, e no entanto o Senhor fez cair sobre ele os pecados de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não disse uma só palavra. Foi levado como cordeiro para o matadouro, como ovelha muda diante dos tosqueadores, não abriu a boca. Condenado injustamente, foi levado embora. Ninguém se importou de ele morrer sem deixar descendentes, de sua vida ser cortada no meio do caminho, mas ele foi ferido mortalmente por causa da rebeldia do meu povo. Não havia cometido nenhuma injustiça e jamais havia enganado alguém. Ainda assim, foi sepultado como criminoso, colocado no túmulo de um homem rico. Fazia parte do plano do Senhor esmagá-lo e causar-lhe dor. Tudo isso, irmãos, para ver o fruto do penoso trabalho da sua alma. Esse foi o preço pago por Jesus. Ele tomou o nosso lugar. A ira de Deus devia cair sobre nós, mas caiu sobre ele, a esmagá-lo. Ele assumiu a nossa culpa, sofreu o nosso castigo. Esse foi o penoso trabalho da sua alma, para que frutos fossem produzidos. E que frutos são esses? Já falei. Cada pecador que se arrepende em consequência da pregação do Evangelho. Então devemos valorizar o preço que Jesus pagou. E como disse Paulo a Timóteo, pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. No português mais moderno, faça sol, faça chuva. Devemos pregar o Evangelho para que muitos frutos sejam produzidos. A segunda razão, irmãos, pela qual devemos dar frutos, é porque, além de ter custado o penoso trabalho da sua alma, o seu sofrimento, são frutos que deixam Jesus satisfeito. O texto diz que verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Nada alegra mais o coração de Jesus do que um pecador que se arrepende. Podemos considerar que ficará satisfeito pelo menos por duas razões. Primeiro, por causa do preço que ele pagou. Custou angústia, sofrimento, aflição. Cada vida salva é fruto do penoso trabalho da sua alma. Essa é uma razão pela qual, ao ver o fruto ou o resultado do seu trabalho, ele fica satisfeito. Irmãos, um trabalho que nos custa, algo que nos custa caro, quando vemos o resultado, nós ficamos satisfeitos. E ele fica satisfeito por isso, pelo que lhe custou. Cada pecador que se salva mediante a fé no seu sacrifício é um fruto que lhe custou muito sofrimento, muita dor, muita angústia, dor no corpo e dor na alma. A segunda razão, irmãos, pela qual ele fica satisfeito é por causa do grande amor que ele tem pelas pessoas deste mundo. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É por amar-nos
tanto que ele se alegra, se regozija, fica satisfeito por cada pecador que se arrepende e se salva. Jesus ilustra essa alegria e satisfação ao contar 3 parábolas em sequência, que podemos chamar de parábolas dos achados e perdidos. A moeda perdida que foi achada por sua dona, a ovelha perdida que foi achada pelo pastor que saiu a procurá-la, e o filho pródigo que estava perdido e foi achado. Nessas 3 parábolas, ou nesses 3 casos, Jesus diz que houve alegria, houve regozijo, houve festa, e conclui a dizer que da mesma forma há grande alegria no céu por cada pecador que se arrepende. Nós não podemos imaginar, avaliar, irmãos, a festa, a alegria que há no céu por um só pecador que se arrepende. Nós nem sempre nos alegramos, né? Mas o céu se alegra e muito. Jesus fica muito satisfeito ao ver pecadores que são salvos como fruto do seu sofrimento, do penoso trabalho da sua alma. Nada traz mais alegria, mais satisfação ao coração de Jesus do que a salvação de pecadores. Se queremos ser crentes que agradam a Jesus, se queremos ter uma igreja que satisfaz Jesus, devemos dedicar-nos à salvação de pecadores. Não importa o preço que tenhamos que pagar, devemos lembrar que o preço pago por Jesus foi muito mais custoso. Cada vida que ganhamos para Jesus custou o penoso trabalho da sua alma. E se ele fica satisfeito com o fruto do penoso trabalho da sua alma, não devemos poupar esforços, irmãos, a fim de produzirmos esses frutos que o deixam satisfeito. E certamente também ficará muito satisfeito com a igreja e com os crentes que se dedicam a produzir esses frutos. A terceira razão, irmãos, pela qual devemos produzir esses frutos, é que será uma demonstração de amor e gratidão a Jesus. Quero mais uma vez chamar a atenção dos irmãos para o fruto mencionado nesse texto. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos, pois levará sobre si os pecados deles. Primeiro aqui diz que esse fruto custou o penoso trabalho de sua alma. Fruto gerado com sofrimento, gerado com sangue, gerado com grande sacrifício. Em segundo lugar, diz que ao ver o fruto, ficará satisfeito. É um fruto que traz muita alegria, muito prazer, muita satisfação ao Senhor Jesus. E finalmente conclui que nós somos esse fruto. E por causa de tudo que meu servo justo passou, ele fará que muitos sejam considerados justos. Quem são esses muitos? Nós fazemos parte dessa grande multidão, justificada, declarada justa, mediante a fé no sacrifício de Jesus, pois levará sobre si os pecados deles. Isso é o que ele fez por nós. Por causa de todo o seu sofrimento, em razão de tudo que ele passou, por ter assumido a nossa culpa, por ter levado sobre si os nossos pecados e sofrido o nosso castigo, ele pode transferir para nós a sua justiça e fazer com que sejamos declarados justos diante de Deus, exatamente como Paulo diz aos Romanos capítulo 5, versículo 1, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, em razão do sacrifício de Jesus por nós e da nossa fé
na eficácia do seu sacrifício, fomos declarados justos e hoje temos paz com Deus. Nós, irmãos, somos esse fruto que custou o penoso trabalho da sua alma e que deixa Jesus satisfeito. Ah, meus irmãos, se esse fato não for suficiente para produzir em nós um profundo amor e gratidão por Jesus, se o sacrifício que nos deu a paz, se o penoso trabalho da sua alma que serviu para sermos considerados justos diante de Deus não for suficiente para fazer com que amemos a Jesus com todo o nosso coração e que lhe sejamos eternamente gratos, ah, irmãos, realmente não merecemos o céu. O que merecemos é que a ira e o castigo de Deus permaneçam sobre nós. Se tudo que Jesus fez por nós para fazer com que sejamos esse fruto que o deixe satisfeito, se isso não criar em nós amor e gratidão, o que nós merecemos? Mas se o penoso trabalho da sua alma, que serviu para a nossa salvação, for suficiente para produzir em nós gratidão e um profundo amor por Jesus, a melhor maneira de demonstrarmos a sinceridade do nosso amor e da nossa gratidão será produzir os frutos que custaram tanto a Jesus e que o deixam satisfeito. Irmãos, o nosso propósito nesse mundo é agradar a Deus, é viver para a glória de Deus, é viver para Jesus, para o prazer, para a satisfação do Senhor. Como fazê-lo? A produzir os frutos do penoso trabalho de sua alma que o deixam satisfeito. Nesse caso, os frutos são as almas que devemos salvar através do nosso testemunho e da pregação do Evangelho. A minha oração, irmãos, é que o Espírito Santo de Deus desperte em nossa igreja um fervoroso espírito evangelístico e missionário, a fim de que sejamos mais ousados, mais comprometidos, mais dedicados na nossa missão de ganhar almas para Jesus. Que possamos aproveitar cada tempo, cada recurso, cada possibilidade, cada oportunidade, cada relacionamento que o Senhor nos concede, a fim de ganharmos mais almas para Jesus. A saber que cada alma que ganhamos é um precioso fruto que deixa Jesus satisfeito. E dessa forma, irmãos, também ficará satisfeito com quem produz esse fruto, ou seja, com a nossa igreja e com a nossa vida. Se queremos satisfazer o Senhor Jesus, devemos produzir os frutos que deixam Ele satisfeito. Amém?